Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Hoje iremos corrigir mais uma atividade de geografia. Espero que vocês peguem o caderno de vocês, o lápis, borracha, o que for preciso para a correção de vocês. Está bem? A primeira questão diz o seguinte: se você cruzasse a pé o Alasca e o Canadá, a Escandinávia e a Sibéria, estaria sempre na mesma floresta, diz o artivista Don Sullivan. Essa floresta descrita, que representa 1/3 das matas existentes na Terra e está representado no cartograma, Então, observe no nosso mapa mundi e a gente começa a perceber lá pelos conceitos que foram abordados nas videoaulas que essa característica, esse enunciado diz respeito à floresta boreal. Então, a letra correta é a letra E. A segunda questão diz o seguinte: a formação vegetal representada na figura abaixo corresponde a... Então, observe essa plantação aí, essa mata, tem até no livro de vocês podem acompanhar. Esse tipo de vegetação diz respeito à taiga, que é associada aos climas das altas latitudes, também conhecido como floresta boreal ou coníferas, que apresenta folhas finas e em formas de agulhas. Tá? Então, alternativa C. A 3 diz o seguinte: em matéria exibida no dia 27 de maio de 2005, com o título Sibéria, o Inferno Gelado, o Globo Repórter mostrou a vida dos nômades criadores de renas que moram e vigiam em casa sobre rodas cobertas de peles. Esse gênero de vida é também uma forma de preservar o frágil ecossistema cuja vegetação de líquens e musgos cresce apenas no curto verão do Ártico. Trata-se, portanto, do domínio da tundra, tá? Essas características que é elencada, no Globo Repórter na Sibéria, no verão ártico. Então, letra D de Deus. A 4. O gráfico representa a distribuição de temperaturas e da pluviosidade em Mumbai, antiga Mumbai, na Índia. Observe os gráficos da pluviosidade e das temperaturas, tá? E a pergunta é a seguinte: assinale a alternativa que indique o tipo climático característico da área onde se localiza a referida cidade. Então, a cidade que está se referindo aí é Mumbai, na Índia. Então, lá no parágrafo no livro, a gente percebe que é o monsônico, tá? Esse tipo de clima. Assinale a alternativa incorreta sobre a Oceania e os países que formam esse continente. Então, o que forma esse continente? A incorreta, né? Ao todo, a Oceania é formada por 4 grandes ilhas, a maior que representa o território australiano e 3 ilhas menores que formam o arquipélago da Nova Zelândia, a ilha da Tasmânia, que constitui um país independente. Então, como ele quer incorreta, a resposta incorreta é a letra D. A questão 6. A Austrália e a Nova Zelândia são países da Oceania. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, a letra A. Ambas foram objeto de colonização britânica, tanto a Austrália e a Nova Zelândia, que fazem parte da Oceania. Correto, verdadeiro.
Essas nações não são classificadas como pertencentes economicamente ao primeiro mundo, por se localizarem no hemisfério sul, tá? Está falsa. Cuidado com essa partícula não, que gosta de ter em algumas provas. Letra C. A Nova Zelândia fica no norte do Trópico de Capricórnio. E quanto mais se avança para o sul, mais frio o clima fica. É o contrário, então é falso. A Austrália possui grande diversidade de países naturais, como desertos, estepes, savanas, florestas tropicais e subtropicais. Então, esse tipo de florestas pertencente a esses continentes, né, que é a Oceania. Então, a Austrália faz parte desse continente. Então, verdadeiro. Letra E. O Trópico de Capricórnio passa pela região central da Austrália. Logo, sua posição norte situa-se na zona intertropical e a sul, a zona temperada do hemisfério sul. Então, a letra E, verdadeira. A sétima. Gerar energia é atualmente uma das necessidades fundamentais do mundo contemporâneo. Observe o gráfico a seguir. Então, observe que é o gráfico consumo de energia, tá? Que vai de 0 a 3.000 e ali dizem os países consumidores de energia. China, Estados Unidos, União Europeia e Japão, tá? Considerando-se o atual contexto econômico mundial e a leitura do gráfico, é correto afirmar que o consumo de energia da China apresentou forte crescimento, pois apesar de baseado no carvão mineral, tem sido impulsionado pela expansão da indústria e diversificação das fontes de energias utilizadas. A gente sabe que a China é um dos países que está mais crescendo economicamente. Oitava, o gráfico abaixo exibe a distribuição percentual do consumo de energia mundial por tipo de fonte. Temos o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, a hidroeletricidade, outras fontes de renováveis de energia e a energia nuclear. Veja que na vertical tem as porcentagens e nas horizontais os anos. A pergunta é o seguinte: com base no gráfico e em seus conhecimentos, identifique na escala mundial a afirmação correta. Então, como vocês já responderam, pesquisaram e estudaram, a resposta correta é a letra B. O aumento relativo do consumo de carvão mineral a partir da década de 2000 está relacionado ao fato de China e Índia estarem entre os grandes produtores e consumidores de carvão mineral, produto que esses países utilizam em sua crescente industrialização. Então, a China e a Índia, que são um dos países mais populosos do mundo. Nona, o Oriente Médio, foco de conflitos geopolíticos, nacionalistas e religiosos que geram preocupações em diferentes países, é considerado uma das primeiras áreas estratégicas do mundo. Então, devido à sua localização entre Ásia, Europa e África, que é a Eurásia, e a sua importância econômica como detentor das maiores reservas mundiais do petróleo em terra, né? Que é uma guerra pelo petróleo. Então, letra C. Décima. Os recursos energéticos constituem um importante subsídio à expansão capital, integrando o capital constante circulante. Nesse sentido, constituem ingredientes centrais da geoeconomia e da geopolítica do capitalismo contemporâneo. O petróleo representa papel proeminente dentro dessa matriz energética mundial, estando sempre em questão a ampliação do consumo e a capacidade de suporte das reservas petrolíferas existentes. A localização das suas principais reservas e estruturas de escoamento em áreas de instabilidade política, bem como o fator concorrencial
desafiam pesquisa e estudos acerca do descobrimento e ou desenvolvimento de outras fontes alternativas de energia. Sobre as questões tratadas no texto, é correto afirmar que... Então, vejamos, sabe que as questões tratadas no texto é correto afirmar. As principais reservas de petróleo se encontram localizadas no Oriente Médio, em especial no Golfo Pérsico. Esse fato vincula a Guerra do Golfo, em 1990, com a energia, a geoeconomia, a geopolítica e a guerra do cenário mundial. Essa frase, essa letra A está verdadeira. A letra B diz que a atualidade registra mudança na espacialidade da acumulação de riqueza global, especialmente com o desempenho econômico da Índia e da China. Isso repercute no aumento e na intensificação de consumo de recursos energéticos. Verdadeira. A justificativa para o predomínio da matriz energética contemporânea remete ao fato de que não exige uma ampla e complexa infraestrutura, tampouco articulações de interesse diversos. E isso é uma justificativa, então estão se justificando sobre o predomínio da matriz energética. Verdadeiro. F. A Rússia exerce historicamente grande controle sobre as rotas de exploração dos recursos energéticos produzidos na Eurásia, que é a região do Cáucaso e a Ásia Central, uma vez que parte dos territórios funcionam como corredores à ex-República Soviética, tradicionais espaços de influência russa. Tá? Então, a Rússia não tem essa predominação toda, então é falso. 11ª. O acidente em Fukushima reaviva o trama nuclear no Japão e leva o mundo a debater se essa fonte de energia é realmente segura e imprescindível. Países cancelam ou reavaliam seus planos atômicos, considerando o texto e seus conhecimentos referentes à produção, uso e consumo da energia nuclear, é incorreto afirmar. Então, ele quer a resposta errada mais uma vez. Tá? A produção de energia nuclear japonesa é sabidamente ineficiente, por sua origem em tecnologia alemã, com baixos padrões de exigências para o funcionamento que geraram o acidente em Fukushima. Essa aqui é a afirmativa errada, letra D. Pelas características geográficas, o Japão tem sérias dificuldades para suprir suas necessidades de energia, como nós vimos lá no gráfico, é um dos poucos, né? E matérias-primas industriais. Essa realidade fez com que os países procurassem desenvolver, sobretudo, usinas nucleares, colocando-se entre os maiores produtores da Ásia deste tipo de energia, e apostou em indústrias de tecnologia avançada, como eletrônica, óptica e informática, em novos polos industriais, que é o que está mais hoje nesses países, né? Fazendo bombas nucleares e atômicas que pode destruir uma nação em fração de segundos. Então, uma arma biológica, como é citada. 13. Em usinas hidroelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidos pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que possuem tensão elétrica. Os países mais ricos da Europa e da Ásia têm investido nesses novos tipos de energia, pois além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de utilizarem fontes de energia renováveis. Letra D.
14. No contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos, característico por centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentração de mão de obra qualificada capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser absorvidos por velas industriais. Lembrando disso que, como ele quer a característica sobre o contexto da revolução técnico-científica, então, que engloba os países dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Japão, a gente percebe que a letra A, a resposta é correta. 15. Observe a área destacada pelas rachuras no mapa. Rachuras são essas partes destacadas. Ela representa uma região de grande importância geopolítica pela sua localização na congruência entre Europa, Ásia e África, por ser o berço do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, que vocês estudam muito bem em história, na língua semíticas e por ser detentora das maiores reservas de petróleo do mundo. Esta conflituosa região é denominada de Oriente Médio. É lá que possui o berço, dessas regiões, a luta pelo petróleo, as maiores reservas do mundo. A China ocupa hoje o centro das atenções no noticiário econômico e político mundial. O seu rápido crescimento industrial permite, por exemplo, que seja responsável pela produção de mais de 50% dos brinquedos, relógios e calçados do mundo. Esse rápido crescimento pode levar a várias consequências, exceto, todas estão erradas e apenas uma verdadeira, que é a letra B, a diminuição da independência de fontes de energia oriundas de combustíveis fósseis, Então, o que não pode levar as consequências. 17. Atualmente, podemos dizer que ocorre uma descentralização industrial em escala mundial, mas também em escala nacional e local, graças ao desenvolvimento dos setores de transportes, telecomunicações e informações. Quais outros fatores podem considerar a atividade industrial? Lembre que nós vamos enumerar, por exemplo, ele colocou fonte de energia, mercado consumidor, matérias-primas e mão de obra. Estão corretamente identificados os fatores 1, 2, 3 e 4. Todos estão corretos, São fatores da atividade industrial. 18. Observe e acompanhe o livro de vocês, considerando a geopolítica do petróleo e os dados da figura abaixo, em que se observam os grandes fluxos de importação e exportação desses recursos energéticos de origem mineral, pode-se afirmar que... Então, acompanhe todos esses números, pela legenda no livro de vocês. A pergunta é a seguinte: a porção do globo, por mais importa petróleo, é o Oriente Médio, região carente desses recursos. Então, observando lá o gráfico, a gente percebe que está errado. O Japão consome petróleo principalmente da Rússia, em função da proximidade geográfica, nem faz parte dos maiores produtores também. A Europa é importante exportadora de petróleo em função da grande quantidade de países produtores. O Oriente Médio é um importante exportador de petróleo para o Japão. Então, essa afirmativa está correta, no Oriente Médio, onde tem muitas concentrações de petróleo. Finaliza essa correção com a seguinte frase: seja o motivo pelo qual alguém acredita
que a bondade ainda existe. Então sejamos bons em todos os momentos. Até breve. Tchau, se cuidem.